filho de milionário pula em cima de caixão gritando: "Ninguém vai enterrar minha mãe viva." Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já imaginou estar prestes a enterrar alguém que você ama, e de repente perceber que ela ainda está viva? No Brasil, mais de 3.000 diagnósticos de morte são errados todos os anos. Mas para Ragil, um jovem herdeiro milionário do Pará, esse erro quase custou o maior amor da vida dele, sua mãe. Naquela manhã abafada de terça-feira, Belém parecia como qualquer outro dia. O ar úmido misturado ao cheiro doce das mangueiras era familiar. A cidade respirava rotina, mas dentro da mansão da família Merra, o clima era outro. O silêncio era pesado, sufocante. Os empregados andavam de cabeça baixa, e ninguém ousava dizer uma palavra mais alta. A matriarca, Priya Merra, havia morrido. Segundo o laudo médico, foi uma parada cardíaca fulminante. Ela caiu no chão da varanda logo após o café da manhã. Os olhos apagaram, a respiração cessou, e o corpo já estava frio quando o socorro chegou. O médico mais respeitado da cidade, Dr. Azevedo, confirmou: não havia mais nada a ser feito. Ragil não conseguia aceitar. A imagem da mãe sorrindo poucas horas antes ainda estava vívida demais em sua mente. Ela estava tão bem. Tinha até brincado sobre ele trabalhar demais, e dito que prepararia tapioca com queijo do Marajó só para vê-lo comer mais devagar. Como alguém morre de repente assim, sem sinal nenhum? O enterro foi marcado para a manhã seguinte. Tudo foi muito rápido, quase como se alguém tivesse pressa para se livrar de um corpo. Havia uma insistência estranha por parte do médico, que alegava que o calor da cidade tornava tudo mais delicado, e que o sepultamento não deveria esperar. Naquela noite, Ragil não conseguiu dormir. As lembranças não o deixavam em paz. A mansão, antes cheia de vida, parecia um mausoléu. Por volta das 3 da madrugada, ele ouviu um barulho vindo da parte de trás da casa. 3 batidas secas na janela da sala de leitura. Quando foi verificar, não havia ninguém, apenas um envelope deixado no chão da varanda. Dentro do envelope, um bilhete com letras tremidas e desalinhadas. Ela está viva. Estão enterrando a verdade com ela. Foi como um soco no estômago. O coração de Ragil disparou. Aquilo era loucura? Um trote? Ou a verdade que ele temia admitir? Ele tentou racionalizar. Talvez fosse alguém tentando chantageá-lo. Mas e se não fosse? E se a mãe dele realmente estivesse viva? Na manhã do enterro, Ragil chegou ao cemitério antes de todos. O caixão estava fechado, já no centro da capela pequena, cercado por flores e velas. O padre ajeitava seus papéis para começar a cerimônia. Amigos e empresários locais começaram a chegar, muitos com olhos inchados, outros apenas por conveniência. Ragil observava tudo com atenção. Havia uma inquietação dentro dele, algo que gritava. Sua mãe não parecia morta no velório. Sua pele não tinha o tom que ele conhecia como sem vida. Aquilo tudo parecia uma encenação mal ensaiada. E então, no meio da cerimônia, quando o padre começou a recitar a primeira leitura, Ragil explodiu. "Parem!" Ele gritou, a voz embargada. "Parem agora!" Todos olharam, surpresos. O padre tentou acalmá-lo. Um dos tios levantou para contê-lo. Mas Ragil não hesitou. Correu em direção ao caixão e, sem pensar 2 vezes, se jogou por cima dele. "Ninguém vai enterrar minha mãe viva!" gritou, batendo com os punhos na tampa de madeira. "Eu sei que ela está aqui. Eu sinto." Os convidados ficaram em choque. Alguns gritavam, outros puxavam os celulares para gravar. O padre pedia calma. Mas Ragil já não ouvia nada. Estava dominado por uma mistura de pânico, desespero e fé. Diante da insistência, o caixão foi aberto. As mãos trêmulas do funcionário do cemitério puxaram a tampa lentamente. E ali, no silêncio cortado apenas pelo som dos pássaros do cemitério, uma respiração fraca foi ouvida. Priya Merra estava viva. Os olhos dela se mexeram. A boca se abriu devagar. Uma enfermeira presente correu até ela. Um médico convidado tentou medir os sinais vitais.
Ragil caiu de joelhos, segurando as mãos frias da mãe. Ela estava desidratada, fraca, quase sem batimentos. Mas viva. Foi levada às pressas para o hospital. Ninguém sabia explicar como ou porquê. O doutor Azevedo desapareceu da cidade no mesmo dia. E no coração de Ragil, não havia mais dúvidas. Alguém tentou matar sua mãe. Mas por quê? E quem? Enquanto ela lutava pela vida em um leito de UTI, ele se preparava para descobrir o que se escondia por trás daquele erro médico. O que Ragil estava prestes a descobrir ia abalar não só sua família, mas toda a elite do Pará. A cidade ainda tentava entender o que havia acontecido naquele enterro. Era como se o tempo tivesse congelado por alguns segundos, e depois tudo se transformado num filme que ninguém acreditava ser real. O vídeo de Ragil gritando e se jogando em cima do caixão viralizou em minutos. As imagens rodaram o Brasil. Uns diziam que ele havia enlouquecido. Outros o chamavam de herói. Mas ele não se importava com o que diziam. Só pensava nela. Priya estava viva, mas mal conseguia manter os olhos abertos. O corpo, enfraquecido pelo colapso e pelo tempo em que ficou desacordada dentro do caixão fechado, reagia devagar. Ragil mandou buscar uma equipe médica de São Paulo, especialistas que chegaram em poucas horas num jatinho fretado. Ele não confiava mais em ninguém da cidade. Muito menos no médico que havia declarado sua mãe morta. Doutor Azevedo tinha sumido. Desaparecido como fumaça. O consultório estava fechado. Nenhuma resposta no celular. Os vizinhos disseram que ele saiu às pressas, numa caminhonete preta, levando malas e queimando pneus. Aquilo só confirmava o que Ragil já sentia no fundo do peito. Aquilo não tinha sido erro. Aquilo tinha sido plano. Na sala de espera da clínica particular onde Priya estava internada, Ragil andava de um lado para o outro. Já era noite quando um dos seguranças particulares da família, um homem calado chamado Severino, se aproximou e falou baixinho: "Chegou isso aqui." Entregaram no portão da mansão. De novo, sem ver quem foi. Era outro envelope. Exatamente igual ao da noite anterior. Sem remetente. Sem assinatura. Apenas um papel simples, dobrado ao meio. Dessa vez, a mensagem era ainda mais direta. A verdade está no rio Acará. Pergunte por Ananta. Ela sabe tudo. Ragil leu aquilo umas 10 vezes. O rio Acará ficava a poucas horas de Belém, num trecho ribeirinho cercado por comunidades pequenas, onde quase não chegava internet e muito menos polícia. Era onde sua mãe costumava levar alimentos e medicamentos quando fazia ações sociais. Ela sempre dizia que aquelas pessoas sabiam mais da vida do que qualquer doutor de universidade. O nome Ananta não lhe era estranho. Lembrava vagamente de sua mãe falando de uma mulher assim, parteira e curandeira, que vivia isolada na beira do rio. Diziam que ela era muda, mas que curava com as mãos e ouvia as plantas. No dia seguinte, ao amanhecer, Ragil embarcou em uma voadeira com Severino e seguiu pelas águas turvas do Acará. Era um rio estreito, mas profundo, cercado por mata densa. O calor parecia ainda mais opressivo ali. A cada curva, Ragil sentia que se aproximava de algo grande e perigoso. Foram quase 3 horas navegando até chegarem numa palafita simples, feita de madeira de andiroba, fincada sobre estacas no barrento. Uma fumaça saía da chaminé, e o cheiro de folhas queimadas invadia o ar. Uma mulher surgiu na porta. Tinha pele escura, cabelos grisalhos e olhos tão vivos que pareciam atravessar qualquer alma. Mesmo sem dizer uma palavra, ela já estava respondendo tudo com aquele olhar. "O Ananta?" perguntou Ragil, com a voz hesitante. Ela apenas assentiu com a cabeça e fez sinal para que ele entrasse. O interior da casa era escuro, mas acolhedor. Havia ervas secando penduradas no teto, potes de barro alinhados no canto e desenhos em carvão nas paredes, símbolos antigos que Ragil não sabia decifrar. Ananta pegou um caderno velho, abriu numa página onde já havia uma frase escrita: "Você não está louco. Tentaram matar sua mãe." Ele sentiu um arrepio correr pela espinha. Ela então começou a escrever mais, rápido, como se já soubesse todas as perguntas que Ragil faria. Há meses eles observam. A riqueza da sua família atrapalha planos maiores.
Sua mãe descobriu algo. Quiseram silenciar. Ragil tentou entender, mas Ananta levantou-se, foi até uma estante e tirou uma pasta de plástico com papéis amarelados e algumas fotos. Numa das imagens, Priya aparecia ao lado de trabalhadores ribeirinhos, apontando para uma clareira no meio da floresta. Em outra, documentos antigos de uma jazida de nióbio, um minério raro e extremamente valioso, assinados por um consórcio internacional desconhecido. A mãe de Ragil havia descoberto que empresários estavam usando terras ribeirinhas como fachada para extração ilegal. E parece que ela não só tinha provas, como estava prestes a denunciar. Mas a tentativa de assassinato de Priya, orquestrada por alguém dentro do sistema, parecia ser a última tentativa de silenciar um dos maiores escândalos ambientais e econômicos da região. Ragil não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Ele olhou para as fotos e documentos, tentando encaixar as peças. Havia algo ainda mais sinistro por trás disso tudo, algo que Priya tinha descoberto antes de ser quase morta. O consórcio internacional que estava envolvido com a exploração ilegal de minerais e terras estava entrelaçado com alguns dos políticos mais poderosos da região, incluindo o próprio governador do Pará. Ananta então apontou para uma foto de uma reunião secreta, uma imagem desfocada, mas que mostrava claramente uma figura que Ragil reconheceu de longe. Era o Dr. Azevedo, o médico que havia falsificado a morte de sua mãe. Ragil não conseguia mais esconder a raiva. Sua mãe não havia sido apenas uma vítima de erro médico, mas parte de uma conspiração muito maior. A dor de saber que sua mãe havia sido sacrificada em nome de interesses maiores fez seu coração se encher de um ódio imenso. Mas isso também o impulsionou. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Eu preciso levar isso ao público. As pessoas precisam saber a verdade, disse Ragil, com a voz firme. Ananta sentiu, e sua expressão séria sugeria que ela sabia que Ragil estava prestes a colocar em risco tudo o que tinha. Mas ela também sabia que ele não poderia parar agora. De volta à cidade, Ragil começou a elaborar um plano. Ele não apenas exporia o que sua mãe havia descoberto, mas também faria com que todos soubessem da tentativa de assassinato contra ela. A batalha estava apenas começando, e ele estava preparado para enfrentar os monstros por trás disso tudo, mesmo que isso significasse sacrificar a sua própria segurança. Priya, ainda muito fraca, conseguiu enviar uma mensagem final para Ragil. Lute. Não deixe que eles destruam tudo. A floresta e as pessoas dependem disso. Era tudo o que Ragil precisava ouvir. Ele estava pronto para ir até o fim. A luta pela verdade, pela justiça, estava apenas começando. Ragil segurava as fotos com mãos trêmulas. O rosto da mãe sorrindo no meio da floresta, cercada por trabalhadores humildes, contrastava demais com a imagem que agora via todos os dias no hospital. Ela fraca, calada, lutando para respirar. O que ele tinha diante dos olhos era uma verdade sufocada. Priya Mehra não apenas fora vítima de uma tentativa de assassinato. Ela tinha sido silenciada por ter descoberto demais. Ananta, mesmo muda, não precisava de palavras. Seus gestos eram certeiros, seus olhos falavam mais do que qualquer frase. Ela apontou para um mapa desenhado à mão que havia sobre a mesa. Mostrava a região do Acará, marcando 3 pontos com tinta vermelha. Ragil entendeu que eram locais de interesse, provavelmente onde estavam ocorrendo atividades ilegais. Ela escreveu em seu caderno: não confie em ninguém de farda, nem em médico, nem em juiz. Eles compraram tudo. Ragil sentiu o peso dessas palavras. Pela primeira vez na vida, se deu conta do quanto sua bolha de luxo e privilégio havia o mantido distante da verdade que sua mãe sempre enxergara de perto. Ele era apenas um garoto rico metido a empresário, enquanto Priya arriscava a própria vida defendendo terras, rios e pessoas que quase ninguém via. O que eu faço agora? Ele perguntou, num sussurro cansado. Ananta escreveu com calma: você já começou. Agora precisa terminar o que ela começou. Na volta para Belém, a cabeça de Ragil fervilhava. Severino, sentado ao lado, observava o rio sem dizer uma palavra. Era um homem de poucas falas, mas leal até o último fio de cabelo. Quando Ragil contou o que havia descoberto, ele apenas assentiu com a cabeça e disse: então a gente vai até o fim, patrão. Contudo, de volta à cidade, Ragil foi direto ao hospital.
A equipe médica de São Paulo informava que Priya estava melhorando, embora ainda sem falar. Ela parecia tentar dizer algo com os olhos, como se tivesse pressa, como se soubesse que o tempo era curto. Ragil segurou sua mão e prometeu: eu vou descobrir tudo. Eles não vão vencer. Naquela noite, ele reuniu um pequeno grupo de confiança. Além de Severino, havia Meena, ex-funcionária da ONG de sua mãe, que conhecia os bastidores das ações sociais e guardava pastas e e-mails que Priya não havia mostrado nem ao filho. Também chamou Vitor, jornalista investigativo que sua mãe havia ajudado no passado, quando ele enfrentou censura de um jornal local por denunciar corrupção em obras públicas. Com eles reunidos, Ragil compartilhou tudo: os bilhetes, os documentos, o encontro com Ananta, os mapas, as fotos. Vitor arregalou os olhos quando viu os registros da jazida de nióbio. Isso aqui vale bilhões, Ragil. Isso não é só extração ilegal. É guerra de poder. Gente que mata sem pensar duas vezes. E você acha que minha mãe ia deixar isso acontecer calada? Ele retrucou, o sangue fervendo. Claro que não. E é por isso que tentaram apagar ela do mapa. Durante horas, eles cruzaram informações, analisaram documentos e chegaram a um nome que se repetia em todos os contratos suspeitos. Uma empresa chamada Amazonex Mineração, com sede em São Paulo, mas com braços operando discretamente na região norte. O nome por trás dela, Prakash Rathi, um empresário de origem indiana, radicado no Brasil há 2 décadas, conhecido por investimentos agressivos e envolvimento em obras superfaturadas. Ragil já tinha ouvido esse nome antes. Rathi frequentava festas da elite, doava dinheiro a políticos, e anos atrás chegou a fazer uma proposta para comprar parte das terras da família Mehra, proposta que Priya recusou veementemente. A conexão estava clara. Ele mandou matar sua mãe, disse Meena, sem hesitar. Ou mandou parecer que ela estava morta. Talvez para invadir a área. Ou porque ela já tinha algo grande contra ele. Mas por que ela não denunciou antes? Será que tinha medo? Ou esperava o momento certo? Vitor sugeriu expor tudo imediatamente à imprensa. Mas Ragil hesitou. Sabia que, sem provas concretas, nada se sustentaria. Eles precisavam de algo mais. Precisavam de acesso à documentação original da jazida, que, segundo Meena, ficava escondida na fazenda da família, no interior do Pará, numa antiga sala de arquivos que só Priya acessava. E onde fica a chave? Perguntou Vitor. Ragil olhou para a aliança que usava no pescoço. Não era uma aliança comum. Era grossa, antiga, pesada. E sua mãe sempre dizia, esse anel guarda mais do que ouro. Guarda nossa história. No dia seguinte, foram para a fazenda. A viagem foi longa e tensa. Ao chegarem, encontraram a casa empoeirada, mas intacta. No fundo do casarão, atrás de uma estante falsa, havia uma porta de ferro com uma fechadura incomum. Ragil encaixou a aliança. Serviu como chave. Ao abrir, o ar parado da sala revelou o cheiro de madeira velha e papel antigo. Ali estavam caixas, dossiês, contratos e gravações escondidas. E em meio a tudo, uma pasta vermelha com a inscrição, Caso Amazonex, classificado. O que Ragil encontrou dentro mudaria o curso de tudo. Ali havia detalhes, valores, nomes de políticos comprados, áudios de reuniões clandestinas, coordenadas geográficas das áreas de exploração e provas de suborno. E uma foto de Prakash Rathi apertando a mão de Doutor Azevedo. Agora, a verdade tinha nome, rosto e preço. Mas para expor tudo, Ragil precisaria de coragem e se preparar para a guerra. Ragil passou horas trancado na antiga sala de arquivos da fazenda, lendo cada papel, escutando cada gravação, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que sua mãe havia deixado. Era como se Priya já soubesse que em algum momento alguém precisaria continuar seu trabalho. As provas estavam ali, meticulosamente organizadas, como se aguardassem o momento certo de explodir. E aquele momento era agora. Em uma das gravações, Ragil reconheceu a voz da própria mãe, em tom firme, mas contido, como quem falava com alguém perigoso. Ela dizia claramente, eu sei o que vocês estão fazendo no Acará. E se tentarem calar alguém de novo, eu mesma vou levar isso à imprensa internacional. Do outro lado,
Uma voz masculina, pausada e calculista, respondeu: a senhora é uma mulher admirável, Priya. Mas já passou do seu limite. Esse é um jogo muito maior que a senhora imagina. Essa voz era inconfundível. Prakash Hati. Rajil desligou o gravador, a garganta seca. Era como se o fantasma da mãe tivesse deixado instruções, pistas, avisos. E, mais do que isso, coragem. Ao lado dele, Meena e Vitor organizavam os documentos em categorias: políticos comprados, contratos fraudulentos, áreas invadidas, mortes encobertas. Tudo estava ali. E uma planilha, em especial, chamava a atenção. Era uma lista de cooperação. Nomes de juízes, policiais militares, vereadores e até secretários estaduais recebendo valores mensais da Amazonex para manterem tudo sob controle. Ao lado de cada nome, uma observação: leal, em observação, instável e, por fim, ameaçado de mudar. Rajil sentiu um frio no estômago. Dentre os nomes listados, estava o do governador do estado. Aquilo ia muito além de uma conspiração local. Era uma teia, e eles estavam no centro. Meena foi categórica: se você expor isso agora, eles podem vir com tudo. Não é só sobre a sua mãe mais. É sobre você também. E se a gente esperar mais? Retrucou Rajil. Eles ganham tempo para limpar tudo, para desaparecer com provas. Eu não posso deixar isso acontecer. Então a gente precisa fazer isso do jeito certo, disse Vitor. E proteger as testemunhas antes de soltar qualquer coisa. Começamos com uma denúncia anônima, liberamos aos poucos. Deixamos eles se mexerem. E quando estiverem expostos, aí sim a gente mostra tudo. Rajil concordou. Era arriscado, mas fazia sentido. Já sabiam onde estavam os alvos. Agora precisavam encontrar aliados que não estivessem comprados. Gente que ainda não tinha um preço. Enquanto organizavam as próximas ações, Severino entrou na sala com o celular na mão. É do hospital. Disseram que é urgente. O coração de Rajil quase saiu pela boca. Atendeu na mesma hora. Senhor Rajil, aqui é a doutora Andrea. Sua mãe acabou de despertar por completo. Está consciente, respirando sozinha e está pedindo para falar com o senhor. Ele não respondeu. Apenas saiu correndo, como se as pernas tivessem vida própria. Em minutos, já estava no hospital. Quando entrou no quarto, os olhos de Priya se cruzaram com os dele. Havia ali dor, alívio e um amor que nem o tempo nem a morte conseguiram apagar. Mãe, ele murmurou, sentando-se ao lado dela, segurando sua mão. Priya ainda estava fraca, mas sua voz saiu firme o suficiente. Você abriu a sala secreta? Rajil engoliu seco. Abri. Eu sei de tudo agora. Ela fechou os olhos por um instante, como se agradecesse silenciosamente por ele ter encontrado o caminho. Depois, com dificuldade, continuou: eles vão vir atrás de você, Rajil. Estão desesperados. Você precisa prometer que vai seguir até o fim. Eu prometo, mãe. Mas agora eu não estou mais sozinho. Naquela mesma noite, Vitor publicou a primeira parte da denúncia em um site independente. Dados financeiros da Amazonex, áudios de reuniões clandestinas e documentos mostrando invasões em terras protegidas. Tudo com provas. Tudo real. A matéria se espalhou como fogo em mato seco. Mas Rajil sabia que aquilo teria consequências. Na manhã seguinte, a casa da fazenda foi invadida. Por sorte, ninguém estava lá. Mas os invasores destruíram a sala secreta, queimaram arquivos, quebraram equipamentos. Era um recado claro. Eles estavam sendo observados. E o tempo deles estava se esgotando. Na televisão, o governador aparecia em coletiva, dizendo que estava chocado com as acusações e que determinaria uma investigação rigorosa. Mas Rajil não se iludia. Sabia que aquilo fazia parte do teatro. Eles estavam tentando ganhar tempo. O próximo passo era ousado. Eles precisavam de alguém de dentro. Alguém que conhecesse o esquema por dentro da Amazonex. Foi então que Meena lembrou de um nome: Ravi Kumar,
ex-funcionário da empresa, demitido meses antes após descobrir documentos indevidos. Ragil e Vitor o localizaram em Abaetetuba, escondido, vivendo com medo. Quando o encontraram, ele hesitou em falar. Dizia que já havia sido ameaçado, que sua esposa e filhos corriam risco. Mas ao ver os documentos que Ragil possuía, algo mudou no olhar dele. Se vocês já sabem tudo isso, então tá na hora da verdade vir à tona, disse Ravi. Mas a gente vai precisar correr. Eles já sabem que vocês estão chegando perto demais. Agora, Ragil tinha o que precisava: provas, testemunha e motivação. A guerra estava declarada. E ele sabia, não podia mais recuar. Mas o inimigo também sabia onde atacar. E o contra-ataque não demoraria. Naquela manhã, Belém acordou em estado de alerta. A denúncia publicada por Vitor havia tomado os noticiários, mas o que assustava mesmo era o silêncio dos poderosos. Nenhuma coletiva oficial, nenhuma nota concreta da polícia, nenhum desmentido da empresa Amazonex. Era como se todos estivessem esperando algo, ou armando alguma coisa. Ragil sabia que a calmaria era apenas o começo do vendaval. Ao lado de Ravi Kumar, o ex-funcionário da mineradora, ele passou a madrugada cruzando provas, vídeos e documentos que revelavam um esquema criminoso envolvendo extração ilegal de nióbio, lavagem de dinheiro e corrupção institucional. O que mais impressionava Ragil não era o valor das cifras, bilhões desviados ao longo de 7 anos, mas a frieza com que tudo era feito. Era como se cada vida destruída, cada rio contaminado, cada criança que adoecia nas margens do Acará fosse apenas mais uma vírgula nos contratos. Ravi revelava detalhes que nem mesmo Priya havia conseguido documentar: locais exatos de extração escondidos sob áreas falsas de preservação, uso de balsas ilegais durante a madrugada, envio de minério por aviões clandestinos para fora do país. E o mais perigoso: nomes. Nomes grandes. Nomes protegidos. A diretoria da Amazonex tem ligação com políticos em Brasília, Ragil. Gente que senta em comissões ambientais e finge proteger a floresta enquanto assina o próprio lucro, disse Ravi, esfregando os olhos cansados. Eles não vão deixar barato. Eu estou te avisando. Mas Ragil não ia recuar. Pela primeira vez, ele sentia que tudo que viveu até ali tinha um propósito. Não era só por Priya. Era por todo mundo que confiou nela. Era por cada pessoa esquecida nas beiras dos rios, por cada ribeirinho ameaçado, por cada árvore arrancada sem piedade. Na manhã seguinte, a resposta do inimigo chegou. Policiais armados até os dentes invadiram a clínica onde Priya estava internada. A justificativa: um mandado de transferência assinado por um juiz local, alegando suspeita de fraude médica no laudo de óbito. Segundo o documento, Priya deveria ser levada a um hospital do governo, sob custódia, até que o caso fosse esclarecido. Mas Ragil já esperava algo assim. Antes mesmo de os policiais entrarem, Severino e Meena haviam preparado um plano. Priya foi transferida para outro local sigilosamente, usando uma ambulância privada. No leito, colocaram uma paciente semelhante, entubada, com o rosto coberto. Um blefe bem feito. Quando os policiais perceberam, já era tarde. A notícia do sequestro armado viralizou. A imprensa, até então dividida, passou a desconfiar da força do Estado. Como uma mulher que sobreviveu a um erro médico brutal era agora tratada como criminosa. Ragil foi até a sede do Ministério Público Estadual com um pendrive nas mãos. Lá dentro, procurou diretamente a promotora Luciana Torres, uma figura conhecida por não aceitar pressão política. Eu não vim pedir favor. Vim entregar a verdade, disse ele, colocando o pendrive sobre a mesa. Luciana assistiu aos vídeos com olhos arregalados. Leu os documentos em silêncio. Quando terminou, respirou fundo e encarou Ragil com seriedade. Se isso aqui for confirmado, você acaba de explodir a maior rede de corrupção ambiental da história do Pará. Mas está preparado para o preço? O preço seria enterrar minha mãe viva. Esse eu já quase paguei. Agora eu quero justiça. Na mesma tarde, o Ministério Público abriu um inquérito formal. Mas o contra-ataque foi brutal. A sede do jornal onde Vitor trabalhava foi invadida por vândalos. Computadores foram levados, documentos desapareceram.
O carro de Meena foi incendiado em frente à sua casa. E Ragil recebeu a ligação que mais temia. Era uma voz distorcida. Você não devia ter mexido com a gente, playboy. Ainda dá tempo de parar. Ou sua mãe morre. De verdade dessa vez. Ragil desligou. O corpo tremia, mas o coração estava firme. Ele sabia que o caminho não teria volta. Priya foi levada para uma casa segura no interior, sob vigilância 24 horas. Ravi também mudou de esconderijo. Mas mesmo assim, o cerco apertava. Naquela noite, enquanto a chuva caía forte sobre Belém, Ragil ficou em pé na varanda da mansão, observando as luzes da cidade. Pensava em tudo que sua mãe sacrificou, tudo que ela construiu, tudo que estava em jogo. E ali, em silêncio, tomou uma decisão. A gente vai para a televisão. Nacional. Ao vivo. Eles não vão mais calar a gente nas sombras. Vitor arregalou os olhos. Você tem certeza? Eu tenho. Vamos expor tudo. Nomes, provas, datas. E vamos convocar o povo. Se isso for só a minha voz contra eles, vão me esmagar. Mas se for todo mundo, eles não vão conseguir. Na manhã seguinte, Ragil deu a entrevista que parou o Brasil. Com documentos nas mãos e emoção nos olhos, contou tudo: o plano para matar sua mãe, a corrupção por trás da Amazonex, a tentativa de silenciamento, as ameaças. A comoção foi imediata. Redes sociais explodiram, artistas se manifestaram, movimentos sociais do país inteiro ofereceram apoio. Mas com a luz também vem a sombra. E alguém, naquele momento, recebia uma nova ordem: acabem com ele. E com a velha. Agora. 2 dias após a entrevista que sacudiu o país, a tensão pairava no ar como fumaça densa. O rosto de Ragil estava em todos os noticiários, redes sociais, painéis de jornalismo investigativo. Chamavam-no de herói, de filho corajoso, de símbolo de uma nova geração que não aceitava mais ser cúmplice do silêncio. Mas, por trás dos elogios, crescia uma sombra inquietante. A entrevista havia provocado reações imprevisíveis. Em algumas cidades do Pará, protestos começaram a surgir em frente às sedes municipais, exigindo investigações. Um grupo de líderes indígenas, que há anos tentava denunciar a devastação de suas terras, entrou em contato com Ragil. Eles sabiam que ele podia ser a ponte entre o grito deles e os holofotes da mídia nacional. Mas nem todos estavam do lado da verdade. Naquela mesma noite, a casa segura onde Priya estava escondida foi alvo de um atentado. Foi por pouco. Muito pouco. Severino, sempre atento, percebeu movimentações suspeitas no mato próximo à propriedade. Um carro sem placas parado na estrada de terra. Homens armados andando sorrateiros no escuro. Ele não hesitou. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Pegou Priya nos braços e fugiu pelos fundos com ela e a enfermeira. 15 minutos depois, 2 bombas caseiras destruíram a entrada da casa. Ragil soube da notícia por uma ligação de voz tremida de Meena. A raiva subiu como fogo. Eles tentaram matar minha mãe de novo, ele disse, olhando para Vitor, que largou o telefone e começou a digitar imediatamente. Isso tem que estar no ar em 1 hora. Dessa vez, Ragil não esperou por jornalistas. Pegou o celular e gravou um vídeo ali mesmo, com os olhos ardendo de fúria. Hoje tentaram matar minha mãe pela 2ª vez. Vocês não conseguiram da primeira, e não vão conseguir agora. Nós temos todas as provas. E agora temos o apoio do povo. Se algo acontecer com ela, com qualquer um da nossa equipe, o Brasil inteiro vai saber quem foi. Não estamos mais com medo. Vocês deviam estar. O vídeo alcançou 2 milhões de visualizações em menos de 4 horas. E junto dele, vieram novos aliados. Pessoas que Ragil jamais esperava. Procuradores federais de outros estados começaram a mandar mensagens, pedindo acesso ao dossiê. Uma ONG internacional de direitos humanos ofereceu proteção jurídica à família. Até uma senadora do Amapá, conhecida por enfrentar o lobby do agronegócio, ligou pessoalmente para Ragil,
oferecendo uma audiência pública no Congresso. Mas também chegou outro aviso. Um envelope, deixado em silêncio sobre o capô do carro de Vitor, com uma única folha digitada: "Você acha que ganhou. Mas nós só estamos limpando a bagunça antes da próxima jogada. O jogo ainda é nosso." Ragil leu aquilo em silêncio, depois o queimou. Já sabia que o inimigo não agia com pressa. Era metódico. Queria que ele se exaurisse, que desistisse, que cometesse um erro. Mas o erro vinha deles. Na manhã seguinte, um novo vazamento chegou até o grupo por uma fonte anônima. Uma planilha de pagamentos feita por Prakash Ratia a um conselheiro do Tribunal de Justiça do Pará. O valor: 4,5 milhões de reais em troca de decisões favoráveis à Amazonex em disputas judiciais por terras indígenas. Era o furo que faltava. O elo entre a empresa e o judiciário. Vitor publicou com exclusividade. O escândalo se tornou nacional. Pressionado, o governador do estado demitiu 3 secretários e pediu afastamento temporário para colaborar com as investigações. Mas a imprensa sabia. Ele estava tentando salvar o próprio pescoço. Ragil, por sua vez, continuava focado em proteger o mais precioso, sua mãe. Priya já conseguia caminhar com ajuda. O brilho nos olhos começava a voltar. Ela acompanhava tudo, mesmo que em silêncio. E, numa tarde calma, pediu papel e caneta. Ragil se sentou ao lado dela, curioso. Ela escreveu: "Eu sabia que você não ia me enterrar viva. Mas você me deu uma nova vida. Agora, vai até o fim." Ele segurou as lágrimas. Aquela era a maior bênção que poderia receber. Só que o inimigo, mais uma vez, estava à frente. E quando Ragil achava que nada mais poderia surpreendê-lo, chegou a notícia que travou o país. Prakash Ratia havia fugido. As câmeras do Aeroporto Internacional de Belém registraram sua saída por uma porta reservada, embarcando num jatinho rumo à África, onde possuía negócios em mineração. A Polícia Federal alegou problemas operacionais no sistema de alerta. A população gritou traição. Mas Ragil sabia que aquela fuga tinha nome e sobrenome: proteção. Alguém no alto escalão havia aberto as portas para Ratia escapar. Alguém poderoso. Alguém que ainda estava solto. Mesmo com a fuga, Ragil não perdeu o foco. O próximo passo já estava traçado: levar as provas ao Congresso Nacional e forçar uma CPI. Era hora de expor tudo em cadeia nacional, diante das câmeras, diante de deputados e senadores, diante do Brasil inteiro. Mas ele também sabia que, quanto mais alto subisse, mais sozinho poderia ficar. E o que ele ainda não sabia é que a próxima traição viria de dentro. A casa onde Ragil montara seu centro de operações agora funcionava como um verdadeiro bunker. Tudo era monitorado. Câmeras instaladas, detectores de sinal, comunicação criptografada. Não era paranoia, era sobrevivência. Depois da fuga de Prakash Ratia, a certeza de que o inimigo ainda tinha olhos e ouvidos em todos os cantos deixava o ambiente carregado. Mas o que Ragil ainda não sabia é que o perigo já estava muito mais perto do que ele imaginava. Na manhã de segunda, Vitor chegou mais cedo que o habitual, dizendo ter recebido um novo vazamento. Segundo ele, um ex-motorista da Amazonex prometia entregar imagens de um encontro secreto entre o governador e Prakash, feito semanas antes da tentativa de assassinato de Priya. Ragil quis marcar a reunião imediatamente, mas Meena estranhou o comportamento do jornalista. Ele evitava contato visual, estava inquieto e parecia com pressa demais. "Tem alguma coisa errada com o Vitor", ela cochichou para Ragil, enquanto ele analisava o conteúdo do pendrive entregue. Ragil não quis acreditar. Vitor estava com ele desde o início. Colocou o próprio emprego em risco, a própria vida. Mas não podia negar. O comportamento dele vinha mudando. Sumia por horas, alegava estar em campo, não atendia chamadas urgentes. E, mais estranho ainda, nunca mais dormia ali com o grupo, como fazia nos primeiros dias. Naquela noite, enquanto os outros se reuniam para organizar os documentos da futura audiência no Congresso, Ragil tomou uma decisão difícil. Copiou os arquivos mais sensíveis da investigação em um HD externo e o escondeu dentro de uma caixa de remédios no quarto de Priya. Se algo acontecesse com ele, queria garantir que sua mãe, ou alguém de confiança,
tivesse acesso ao que realmente importava. Foi Severino quem confirmou as suspeitas. Disfarçado, o segurança seguiu Vitor até um hotel no centro de Belém. Lá, o jornalista encontrou-se com um homem de terno claro, boné e óculos escuros. Conversaram por quase 1 hora. Ao sair, Vitor recebeu um envelope, colocou no bolso e saiu em direção contrária. Severino, discreto, registrou tudo. De volta a casa, Ragil confrontou o amigo. Onde você esteve hoje, Vitor? Coletando mais provas, como sempre. Por quê? No centro. Vitor congelou. Tentou desconversar, mas era tarde demais. Ragil colocou as fotos sobre a mesa. O silêncio tomou conta da sala. Quem é o homem do terno? Perguntou, com a voz firme. Isso não é o que parece, Ragil. Então me diz o que é. Ele explodiu, batendo na mesa com força. Vitor respirou fundo, derrotado. Depois, tirou do bolso o envelope que receberá. Eles me ofereceram uma saída. Disseram que iam sumir comigo por uns meses, garantir segurança para minha família. Me ameaçaram. A gente não tem ideia do que esses caras são capazes de fazer. Eu achei que se entregasse só parte dos documentos. Você entregou documentos? Só os que já estavam na mídia. Eu juro. Não entreguei o dossiê completo. Meena não conteve as lágrimas. A gente confiou em você. Ragil, com o coração em pedaços, olhou nos olhos do amigo. A partir de agora, você está fora. Vai sair daqui escoltado. Se tentar contato de novo, se pisar em falso, tudo que temos vai ser entregue diretamente ao STF. Vitor não discutiu. Sabia que havia cruzado a linha. Após o tumulto, Priya pediu para falar com Ragil a sós. Ainda com a voz fraca, mas lúcida, ela segurou a mão do filho com força. Quando você entrar na arena com os monstros, vai ver que eles têm rosto de amigo. Nunca lute sozinho. Mas nunca baixe a guarda. Ele assentiu, engolindo a emoção. A traição de Vitor deixou cicatrizes, mas também despertou algo no grupo: vigilância. Agora, cada passo seria calculado. O próximo destino era Brasília. A audiência no Congresso estava marcada. Eles apresentariam o caso com apoio da senadora do Amapá, que garantirá tempo de fala e segurança armada. Mas antes de embarcar, Ragil tomou uma última precaução. Gravou um vídeo com Priya, em que ela mesma confirmava, com palavras e provas, tudo o que viverá. O vídeo não seria publicado de imediato. Mas, se algo acontecesse com eles, o conteúdo seria liberado automaticamente. É você agora, meu filho, ela disse no fim do vídeo. Você é a minha voz. A nossa voz. O grupo partiu para Brasília numa van discreta. Meena, Severino, Ravi e Ragil carregavam não só documentos, mas o peso de uma luta que parecia não ter fim. Ao chegarem na capital, foram recebidos sob tensão. A imprensa aguardava, mas os olhares eram duros, pesados. Estavam ali mexendo com interesses que iam muito além do Pará. Mexiam com pilares inteiros de um sistema que lucrava com o silêncio. Na véspera da audiência, Ragil recebeu uma mensagem anônima, com apenas 2 palavras: última chance. Ele apagou, levantou os olhos e disse em voz alta: a gente chegou até aqui. Amanhã, ninguém vai me calar. O silêncio da sala foi quebrado apenas por um leve aplauso vindo de Priya, sentada ao lado. A luta dela, agora, era a luta de todos. Mas o que eles não sabiam é que Brasília também tinha seus próprios fantasmas. E no plenário, havia quem sorrisse enquanto afiava a faca. O calor em Brasília era sufocante naquele dia. Ragil e seu grupo chegaram cedo à Câmara dos Deputados. A tensão estava no ar, mas também havia uma sensação de que, finalmente, o jogo estava mudando. Era a chance deles. A audiência estava marcada para as 10 horas, mas sabiam que a pressão política poderia alterar tudo a qualquer momento. Políticos influentes, como o próprio governador do Pará, tentaram adiar a sessão por questões de segurança. Mas a pressão pública e as denúncias já haviam gerado tamanho alvoroço que qualquer manobra seria vista como uma tentativa de obstrução. No centro de tudo, estava Ragil.
Ao lado de sua mãe, Priya, que agora estava visivelmente mais forte, ainda que frágil, eles seriam o rosto da luta contra a corrupção, contra o desmatamento ilegal e contra a exploração do povo paraense. Eles eram as vozes que iriam dar visibilidade à história de milhares de brasileiros. Na sala de espera do Congresso, a presença de jornalistas e ativistas era imensa. O tema não só estava entre as pautas mais comentadas nas redes sociais, mas também era a principal questão abordada pelos noticiários. A hashtag Justiça para Priya estava em todos os cantos da internet. Ao redor deles, a cada olhar e cada pergunta, crescia a sensação de que estavam prestes a mudar o rumo da história. Mas o grande medo ainda pairava sobre Rajiv. Ele sabia que estava lidando com forças muito mais poderosas do que imaginava. A fuga de Prakash Rathi para a África, e os vazamentos que comprometeram aliados próximos, eram apenas a superfície de um problema muito maior. Eles não vão facilitar, Rajiv. Fique atento, qualquer erro e você pode ser a próxima vítima, tanto você quanto sua mãe, disse Severino, que nunca deixou de ser cauteloso, mas agora estava mais do que nunca nervoso com o cenário. Rajiv olhou para sua mãe, que agora parecia tranquila, mas seus olhos estavam carregados de preocupação. Ela, apesar da dor que ainda sentia, demonstrava uma força inabalável. Eles chegaram até ali, e nada nem ninguém poderia impedir que tivessem seu dia de justiça. A primeira parte da audiência foi protocolar. Deputados trocaram olhares, apresentaram discursos vazios e prometeram agir, mas ninguém realmente parecia disposto a seguir em frente com seriedade. Foi quando o relógio marcou 12 horas, e a pressão começou a aumentar, que Rajiv tomou a decisão que mudaria tudo. Ele se levantou, interrompendo o fluxo burocrático da sessão, e pediu a palavra. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele respirou fundo e começou a falar. Não estamos aqui para discutir promessas vazias ou para ouvir políticos dizendo que vão investigar. Estamos aqui porque minha mãe foi assassinada em vida. Estamos aqui porque vidas foram destruídas pela corrupção. Estamos aqui porque o Pará, a Amazônia e o Brasil não podem mais ser governados por interesses de meia dúzia de pessoas que se enriquecem com a destruição. Este é o nosso momento, o momento em que o Brasil se decide: ou acabamos com essa rede de corrupção agora, ou as próximas gerações irão herdar um país ainda mais sujo, mais destruído e mais injusto, disse Rajiv, com a voz firme e cheia de emoção. Sua fala causou um silêncio instantâneo. Alguns parlamentares estavam visivelmente desconfortáveis, outros pareciam nervosos, e os jornalistas estavam com suas câmeras apontadas para ele. Rajiv olhou para Priya, que, embora cansada, lhe deu um sorriso de incentivo. E foi nesse momento, no centro da audiência, que a verdadeira batalha começou. Uma comissão formada por deputados e senadores começou a questionar Rajiv e Priya, pedindo provas mais contundentes. Ele já sabia que essa era uma estratégia para ganhar tempo. No entanto, ele não estava mais sozinho. Em uma ação coordenada, a senadora do Amapá, que havia se aliado a ele desde o início, levantou-se e apresentou os documentos que continham as provas do envolvimento de autoridades do governo na proteção dos crimes da Amazonex. Ela não hesitou. Em vez de questionar como se fazia normalmente, ela entregou a lista de nomes: políticos locais, juízes corruptos, empresários, inclusive pessoas de alto escalão dentro do próprio Congresso. Eles estavam todos conectados a um esquema gigantesco de lavagem de dinheiro e destruição ambiental. A sala estourou em murmúrios e discussões. Alguns deputados tentaram interromper, mas era tarde demais. As provas estavam na mesa, e a mobilização dos movimentos sociais era palpável. Pela primeira vez em muitos anos, a sociedade estava pressionando com uma força que não poderia ser ignorada. Foi nesse momento que o imprevisto aconteceu. Do fundo da sala, um grupo de advogados especializados em direito ambiental se levantou. Eles haviam se unido à causa de Rajiv, trazendo ainda mais apoio técnico para a denúncia. A energia na sala estava elétrica, e parecia que, finalmente, os poderosos estavam começando a perder o controle. Porém, não demorou para que a verdadeira força de quem estava por trás do jogo começasse a se revelar. Um telefonema no meio da audiência trouxe uma reviravolta inesperada. O presidente da Câmara, que até então se mostrava neutro, estava diretamente envolvido no esquema de corrupção. As evidências surgiram como um golpe fatal, quando o nome dele apareceu na lista de transações financeiras ilícitas. A sala ficou em choque.
Ragil não podia acreditar no que estava vendo. Era um nome que ele nunca imaginou ver ali, mas, ao mesmo tempo, sabia que isso mudaria tudo. Agora, o cerco estava realmente fechado. Priya pegou a mão de Ragil e, em um sussurro, disse: "Chegamos até aqui, meu filho. Agora, não há mais volta. Vamos vencer." E, de fato, parecia que a justiça finalmente estava ao alcance das mãos de Ragil e de todos aqueles que lutaram ao lado dele. O que se seguiu ao golpe no coração do sistema político foi como uma onda avassaladora. A revelação do envolvimento do presidente da Câmara dos Deputados foi apenas o estupim para uma série de eventos que, em questão de dias, reviraram a política do Pará e todo o Congresso Nacional. O nome dele na lista de transações financeiras ilegais e os laços diretos com a Amazonex e outras empresas de mineração forjaram um escândalo sem precedentes. Ragil, no entanto, sabia que essa batalha estava longe de terminar. Ele não estava apenas lutando contra um governo corrupto ou contra uma empresa devastadora para o meio ambiente, mas contra um sistema que havia se fortalecido ao longo de décadas de impunidade. Os primeiros passos da justiça começaram, mas ele sabia que a verdadeira guerra estava apenas começando. Quando a notícia da envolvência de um dos homens mais poderosos do Congresso estourou nos meios de comunicação, o impacto foi imediato. As ruas de Belém se encheram de manifestações. Milhares de pessoas exigiam que a investigação fosse levada a cabo sem obstruções. Todos estavam agora de olhos fixos nos políticos, que, por mais que tentassem negar, não podiam mais ignorar a força popular. Mas o pior ainda estava por vir. Na mesma tarde em que o presidente da Câmara foi afastado de suas funções, os advogados e defensores de Ragil começaram a se preparar para o próximo movimento: a prisão preventiva de todos os envolvidos no esquema de corrupção, incluindo Prakash Rathi, o CEO da Amazonex. Mas, com a pressão do caso se intensificando, uma reação pesada de quem ainda controlava as sombras do poder aconteceu. Ragil estava na sala do hotel onde sua equipe se reunia quando recebeu a notícia por telefone. Vitor, agora sob proteção policial, conseguiu acessar uma informação decisiva. "Eles estão indo atrás de você, Ragil. Estão fazendo o que podem para te desacreditar. Você precisa tomar cuidado", disse ele com urgência, a voz desesperada. Ragil não hesitou. Ele sabia que tudo o que conquistaram poderia ser apagado em um piscar de olhos, como já aconteceu com outros heróis da história. Mas ele não estava mais sozinho. O apoio da população, os manifestantes nas ruas, os ativistas ambientais e até a pressão internacional eram armas poderosas que ele não poderia deixar escapar. Ao lado de sua mãe, ele se preparou para o que viria a seguir. Era hora de dar o passo mais ousado de todos, não mais se conformar com as investigações e denúncias. Ele precisava agora agir diretamente no coração do sistema. Ele convocou uma coletiva de imprensa para a manhã seguinte, onde iria, finalmente, lançar a bomba final. "Eles acharam que nos calariam", ele disse para Meena, enquanto se preparava para o evento. "Achavam que o medo e a manipulação iriam vencer. Não sabem quem somos, Meena. Eles nunca souberam." Na coletiva, Ragil estava visivelmente mais tenso do que o habitual. Mas a determinação era clara em seus olhos. Ele entrou no palco diante de dezenas de jornalistas, fotógrafos e repórteres. A sala estava lotada e o silêncio, quase ensurdecedor. Ele começou sua fala com uma calma assustadora. "O que fizemos até agora foi apenas o começo", disse ele, pausadamente. "A verdade está sendo revelada, mas é necessário mais do que palavras. Mais do que apenas uma investigação. O sistema que destrói nosso Estado, que destrói nossa terra, que destrói nossa vida, não pode mais continuar existindo. E não vai." As câmeras filmavam cada palavra com precisão. A reação do público foi imediata, mas a coletiva rapidamente tomou um rumo inesperado quando Ragil começou a revelar o que ninguém jamais imaginou que ele tivesse. Com um gesto suave, ele entregou a jornalistas um pendrive. Era o dossiê completo com todas as provas, os vídeos, as transações financeiras secretas, as gravações de reuniões e, o mais chocante, uma lista de nomes de políticos federais que estavam envolvidos diretamente nas negociações de destruição da Amazônia. "Isso é só uma parte do que sabemos", Ragil continuou, com a voz firme. "Estes são os homens e mulheres que são responsáveis por tentar enterrar minha mãe viva e destruir nossa terra. E, como podem ver,
A teia deles vai muito mais longe do que imaginávamos. A revelação foi como uma explosão. O dossiê era mais completo do que qualquer um poderia esperar. As imagens, as gravações, as transações bancárias, os e-mails. Tudo estava ali, com a assinatura de pessoas influentes no governo e no setor empresarial. Enquanto a imprensa se dividia entre o choque e a incredulidade, Ragil se manteve impassível. Não existe mais escapatória. Agora a verdade está nas mãos do povo. O sistema pode até tentar se proteger, mas nós estamos prontos para lutar. Até o fim. E assim, uma nova etapa da guerra contra a corrupção e a devastação começou. O movimento liderado por Ragil e Priya cresceu como uma chama imbatível. O poder da mídia, o apoio das ruas, a pressão internacional e a força de um povo cansado de ser silenciado foram os alicerces de uma resistência imensa. O governo, com todos os seus aliados, viu-se encurralado, sem saída. Enquanto as investigações se aprofundavam e mais nomes eram revelados, o sistema, finalmente, começou a ceder. O presidente da Câmara dos Deputados foi preso, Prakash Rathi foi detido assim que tentou retornar ao Brasil, e uma série de políticos envolvidos foram afastados. Mas a luta de Ragil não estava concluída. Ele sabia que, enquanto houvesse uma só pessoa tentando destruir o que restava da Amazônia, sua missão nunca estaria cumprida. E assim, a revolução contra a corrupção, pela vida e pela terra, apenas começava. A verdade, agora, tinha voz e a voz era de todos. O vento que soprava nas imensas árvores da Amazônia naquele fim de tarde trazia uma sensação de renovação. O som das folhas, das águas dos rios e da vida que pulsava ali estava mais forte do que nunca. Depois de meses de batalhas, denúncias, perseguições e revelações, o impensável havia acontecido. O sistema de corrupção que há muito saqueava a floresta e o povo do Pará estava desmoronando. O povo tinha falado, o povo tinha se levantado, e as forças de Ragil estavam agora mais poderosas do que qualquer político ou empresário corrupto. Ragil sentou-se no jardim de sua casa, ao lado de Priya, em silêncio. A casa, que já foi um centro de operações frenético, agora estava mais tranquila. A luta não tinha terminado, mas a vitória parecia ao alcance das mãos. As prisões dos políticos, a queda de grandes empresários envolvidos no esquema de devastação da Amazônia, e a revelação das alianças sombrias haviam sido apenas o começo. Nos meses seguintes à divulgação do dossiê, a justiça começou a dar passos concretos. As investigações avançaram, e a corrupção nas esferas mais altas do poder foi exposta para o mundo. No entanto, Ragil sabia que ainda havia muito a ser feito. A grande luta por justiça, pela preservação da Amazônia e pela vida do povo ribeirinho não se limitava a um processo judicial. Era uma mudança de mentalidade que precisava ser conquistada a cada dia. Mamãe, nós conseguimos. Eles sabem que não vão nos calar mais. O Brasil sabe agora o que realmente está acontecendo aqui, disse Ragil, com uma voz carregada de emoção. Priya sorriu, com os olhos marejados. Ela havia visto o próprio filho lutar por tudo o que tinha de mais precioso. Viver aqueles dias com ele, acompanhando sua coragem e sua determinação, foi um processo doloroso, mas também libertador. Ela sentiu que havia um futuro mais justo e mais digno, à sua espera. A notícia de que o governador do Pará, os empresários da Amazonex e uma rede de políticos locais haviam sido indiciados e presos trouxe uma sensação de alívio para Ragil, mas também uma nova carga de responsabilidade. Ele sabia que a pressão aumentaria. O sistema estava tentando se reformar, tentar colocar novas figuras em seus lugares, mas a transformação social que ele almejava não seria algo que poderia ser feito de um dia para o outro. A justiça estava em movimento, mas ela precisava ser constante. Com a mídia internacional cobrindo os desdobramentos do caso, Ragil e Priya receberam apoio de organizações ambientais ao redor do mundo. As consequências de sua luta ecoaram não só no Brasil, mas em todos os lugares onde a floresta amazônica era considerada um símbolo de resistência e vida. A mobilização mundial pela preservação da Amazônia finalmente tinha um rosto, e esse rosto era o de Ragil. Mas havia ainda um próximo passo a ser dado. Ragil sabia que, para que a mudança fosse duradoura, era preciso envolver mais do que os ativistas e a mídia. A batalha agora era para alcançar o povo, para mostrar que a proteção da Amazônia era uma luta não apenas pela floresta, mas pela sobrevivência de todos que dependiam dela.
Ele começou a se reunir com lideranças comunitárias, com indígenas, com ambientalistas locais, e passou a trabalhar diretamente para que leis de proteção ambiental mais rígidas fossem propostas e aprovadas. O movimento se expandiu, e logo Ragil estava viajando por todo o Brasil, com sua mãe ao seu lado, para conscientizar a população sobre os danos irreversíveis causados pela corrupção no setor ambiental. Ele sabia que, no futuro, outros Ragils e Prias surgiriam, mas para isso, era preciso educar, espalhar a mensagem e garantir que o Brasil nunca mais se esquecesse do valor da sua maior riqueza, a Amazônia. Meses depois, em uma cerimônia no Congresso, onde um novo projeto de lei foi sancionado, o presidente da República fez um discurso exaltando a importância da preservação ambiental e, em um gesto simbólico, convidou Ragil e Pria para subirem ao palco. O reconhecimento público de sua luta foi um marco não apenas para a família, mas para todos os brasileiros que estavam na luta por um futuro mais justo. O que conseguimos aqui não é só nossa vitória. É a vitória de todos que acreditam em um país melhor. Não podemos mais permitir que a corrupção e a ganância destruam o nosso futuro, disse Ragil, em um discurso emocionado. Aplaudido de pé, ele olhou para sua mãe, que estava ao seu lado, com lágrimas nos olhos. Ela sabia que, mesmo depois de tantas batalhas, o país ainda precisava se curar, mas ela também sabia que sua luta tinha valido a pena. Sua dor, que um dia parecia insuportável, havia sido transformada em força. Ela sabia que não poderia mais ser silenciada. Quando o evento terminou, Ragil e Pria saíram do palco e caminharam para fora, onde uma multidão os aguardava, vibrando. O povo estava com eles. Era um novo Brasil, um Brasil mais consciente, mais forte, mais unido. A luta de Ragil e Pria não havia sido em vão. Ao longo dos próximos anos, Ragil se tornou uma voz respeitada no Brasil e no mundo, lutando não só pela preservação da Amazônia, mas pela justiça social e pela equidade. Ele sabia que não havia vitória definitiva, mas a batalha que ele e sua mãe travaram havia iniciado uma revolução de pensamento. Eles não seriam mais enterrados vivos. E assim, a história de Ragil, Pria e o povo da Amazônia se tornaria um símbolo eterno de resistência, de coragem e de esperança. Uma história de que, mesmo nas sombras da dor e da perda, a luz da verdade poderia iluminar o caminho para um futuro melhor. Fim. Se você chegou até o final, comente graça, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.